Oi pessoal, eu sou a Aline do canal Clareia e nesse vídeo nós vamos falar sobre Baal. Bom, desde já agradeço todas as interações, os likes e também as inscrições no canal. O povo de Israel entrou na Terra Prometida guiado por Josué e depois que ele faleceu, na verdade depois que todas as pessoas daquela geração vieram a falecer, seus filhos acabaram esquecendo o Senhor e todas as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Abandonaram o Senhor e passaram a adorar Baal e Astarote. O Senhor ficou bastante irado com essa situação e permitiu que os povos vizinhos os atacassem. Nos momentos mais difíceis, o povo acabava suplicando ao Senhor e ele mandava juízes. Esses juízes serviam como canal de libertação, mas toda vez que um juiz falecia, o povo voltava a adorar falsos deuses. Então, em dado momento, os midianitas, que eram um povo descendente de Abraão e Quetura, começou a oprimir Israel. Então o que eles faziam? Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas, junto com outros povos do deserto, vinham e atacavam o povo de Israel. Eles chegavam então com o seu gado, as suas barracas, e é dito que eles eram tão numerosos quanto gafanhotos. É que o povo de Israel não podia com eles, então o que eles faziam? Eles se escondiam. É importante dizer que Baal era adorado como deus da fertilidade, responsável pela chuva que resultaria em boas colheitas. Então, na mitologia cananeia, ele, como deus da vida e da fertilidade, estava condenado a travar uma batalha mortal com o deus da guerra e da esterilidade. E nessa mitologia, então, se ele triunfasse, se ele ganhasse esse combate, seguiria então um ciclo de 7 anos de abundância. Mas se ele perdesse, então, se seguiriam 7 anos de fome e de seca. É importante dizer aqui que na lei mosaica também havia um ciclo de 7 anos. Então Deus havia ordenado que no 7º ano seria o ano de descanso da terra. Nesse ano não seria permitido, então, nem semear e nem colher. Deus daria total garantia de provisão. Então, em meio a todo esse ataque dos midianitas, um homem chamado Gideão estava malhando trigo num lugar próprio para se prensar as uvas, num lagar. Então ele estava ali escondido para que os midianitas não soubessem. Então nesse momento aparece um anjo do Senhor e convoca Gideão ali como um juiz. Deus disse então para ele derrubar o altar de Baal. Depois ele disse para fazer um altar ao Senhor. Gideão então pega 10 dos seus empregados e ele vai fazer o que Deus havia ordenado, mas como ele estava com medo do povo da cidade, ele fez isso durante a noite, durante a madrugada. Então quando o povo se levantou e viu o que havia acontecido, começaram a se perguntar quem havia feito aquilo. Quando descobriram que foi Gideão, eles queriam que ele fosse morto. Mas o pai de Gideão disse que se Baal realmente fosse Deus, que ele mesmo que se defendesse. Então, daquele dia em diante, Gideão ficou conhecido também como Jeru-Baal. E Gideão, então, como juiz, consegue liderar uma grande vitória contra os midianitas. Passou-se muito tempo e agora estamos na época dos reis em Israel. O rei Acabe de Israel, do Reino do Norte, se casa com uma mulher chamada Jezabel. Ele constrói um templo para Baal em Samaria e constrói também um altar que ele coloca dentro do templo. E esse talvez seja um dos momentos onde há mais idolatria em Israel. E a resposta de Deus para isso é o surgimento de um dos maiores profetas do Senhor, o profeta Elias. Ele disse então ao rei que não choveria e nem cairia orvalho nos próximos anos, até que ele dissesse, depois de 3 anos de seca. O profeta Elias convoca o povo para ir até o Monte Carmelo. O Monte Carmelo é um pico de uma cadeia de montanhas. A questão é que sobre essas montanhas haviam sido construídos altares, santuários para os deuses, os falsos deuses relacionados ao clima. Então ali seria travada a grande batalha que decidiria quem o povo de Israel iria adorar. Ao deus Baal, ao falso deus Baal ou ao Deus verdadeiro que havia tirado o povo do Egito. Então naquele lugar estavam os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. Então ali o profeta Elias desafia os profetas de Baal. Ele diz que o Deus que respondesse às orações dos profetas mandando fogo, esse seria o Deus verdadeiro.
A verdade é que os profetas de Baal clamaram por 6 horas seguidas, sem obter resposta alguma. Então, em meio a tudo aquilo, o profeta Elias reconstrói o altar do Senhor, ele pega 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, ele prepara um sacrifício e em volta do altar ele cava uma valeta. Nessa valeta caberia mais ou menos 12 litros de água. O profeta Elias então diz para eles despejarem água ali, ora ao Senhor, e fogo é mandado do céu, consumindo o sacrifício e toda a água. Na mesma hora, os israelitas se ajoelham, encostam o rosto no chão e gritam: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E ali, então, os profetas de Baal são mortos e Deus manda chuva, provando que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, não aquele que cavalga as nuvens, mas aquele que criou as nuvens. Passa um pouco de tempo e o rei Acabe acaba falecendo e o seu filho Acasias, então, assume o trono. Ele reina por 2 anos e também serve a Baal. Mas um dia ele estava no seu quarto e acaba caindo pelas grades da janela, ficando gravemente ferido. Então ele manda alguns mensageiros consultarem Baal-Zebub. Aqui é importante saber que a palavra Baal significa também dono ou senhor. Então eram usados nomes como Baal-Berite, que é o senhor da aliança, Baal-Peor, que é o senhor do monte, ou Baal-Zebub, que é o senhor das moscas. E exatamente esse senhor das moscas, o deus da cidade filisteia de Ecrom, que o rei Acasias manda consultar. Mas quando eles estão no caminho, aparece o profeta Elias. E ele pergunta se não há Deus em Israel. E diz para mandar a mensagem para o rei que ele não vai sarar. Então os mensageiros voltam e dizem o que aconteceu. Eles dão a descrição do homem que havia falado com eles. Na hora o rei Acasias percebe então que foi o profeta Elias que disse isso. E ele manda então um oficial com 50 soldados para prender Elias. O oficial então encontra o profeta Elias no alto de um morro e diz para ele descer. E Elias responde: se eu sou um homem de Deus, que venha fogo do céu e mate vocês e os seus soldados. E isso acontece. Só que o rei manda outro oficial com mais 50 soldados e acontece a mesma coisa. Na terceira vez, o oficial que foi enviado, sabendo o que havia acontecido com os outros soldados e oficiais, sobe o morro, se ajoelha e pede para, por favor, ele não acabar com a vida daquelas pessoas. Então, um anjo do Senhor diz para Elias que é seguro ele ir com aquele oficial e ele vai até o rei Acasias, e ele diz então que ele não vai sarar, que ele realmente vai falecer. Então, pouco tempo depois, o rei Jeú, que havia iniciado uma nova dinastia em Israel, ele reúne o povo de Samaria e convoca todos os profetas de Baal se reunirem no templo de Baal, porque ele sacrificaria e adoraria Baal. Na verdade, tudo isso era um ardil, porque quando esses profetas estavam no templo, o rei Jeú manda matar todos os profetas de Baal. Na verdade, eles destroem completamente aquele templo de Baal e transformam aquele lugar em uma latrina. Anos mais tarde, o profeta Oséias denuncia a infidelidade de Israel e ele profetiza com a sua própria vida. Ele se casa então com uma prostituta cultual, adoradora de Baal. Ela tem filhos e esse relacionamento de Oséias com a sua esposa Gomer simboliza então o relacionamento de Deus com o seu povo. Lembrando aqui que a palavra Baal é a palavra exata para marido, também é a palavra para dono, senhor, proprietário. Outro momento em que Baal também é citado na Bíblia é quando o profeta Jeremias profetiza contra Jerusalém. Ele diz que o povo chegou ao ponto de construir altares para o deus Baal, para sacrificar os seus próprios filhos, para queimar os seus próprios filhos em honra a esse falso deus, o que Deus nunca havia ordenado. O fato é que o povo de Israel deixa de adorar Baal depois do exílio babilônico. Passaram a adorar somente o Deus verdadeiro, o Deus que fez as nuvens, a chuva, o orvalho, que dá toda a provisão.
Bom, esses foram alguns momentos que esse falso Deus aparece na Bíblia. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo e conhece pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo, compartilhe esse vídeo. Muito obrigada e até o próximo!